O América 24 Horas recebe agora Rafael Jacó e Eduardo Gama da Minery. Olá, seja muito bem-vindo. Eu já encarto a primeira pergunta a vocês. Qual que é a proposta da Minery? Fernando, obrigado. Obrigado pela oportunidade. E, de fato, a proposta da Minery é mudar e fazer uma revolução de mercado, trazendo tecnologia, trazendo compliance, certificação, de tal forma que a gente consiga, em um produto tão necessário para a sociedade, de fato mudar esse momento ou melhorar esse propósito que a gente tem com relação à mineração hoje no Brasil e futuramente para o mundo. Se eu pudesse colocar qual que é o objetivo da Minery, em uma frase, seria desintermediar esse mercado, né? Porque a gente entende que o mercado de mineração é um mercado extremamente inflado de intermediários, atravessadores e principalmente de especulação. Então, o nosso principal objetivo é trazer transparência, conectando essas partes, né, as duas partes, seja o comprador quanto o vendedor, e principalmente agregando segurança, né, para um mercado que é bem informal, as negociações ainda são feitas de modo informal. Então, acho que a palavra-chave é desintermediação. Eduardo, o que seria o CertMine? Para o grande público, essa é uma palavra até agora desconhecida. Vocês estão cunhando esse termo? Seria algo para certificar as mineradoras? Perfeito. É exatamente isso. O CertMine é um processo, uma metodologia de certificação que foi criada por nós. É uma metodologia proprietária da Minery. E nós focamos em criar uma forma de validar esses mineradores de modo prático, né? A gente sabe que, infelizmente, as certificações que existem hoje, principalmente para países emergentes, são impeditivas para o minerador médio. Então, pautado nisso, nós criamos um método de certificação onde a gente consiga garantir que esses pequenos, esses médios mineradores e até mesmo grandes mineradores estão de acordo com os princípios de boas práticas e as normas internacionais e nacionais. É importante ressaltar até que o CertMine também tem um cunho muito socioambiental, tá, Fernando? Então, isso é muito importante frisar, que a Minery já nasce sustentável. A gente já nasce com projetos e a gente já nasce com um pensamento de fato, buscar e levar para as mineradoras ferramentas que a gente consiga trazer para esse cunho sustentável, e dentro do CertMine a gente faz questão de deixar isso muito claro para todos os nossos clientes e mineradores. A história da commodities, ela acompanha o mercado financeiro desde quando se existe isso. Nós temos aí o agronegócio, que mostra isso muito bem. Agora, mais recente, nós temos aí as moedas digitais, que são os bitcoins. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. Em que momento nós teremos este mercado de mineração aberto ao público de maneira acessível para a população? Vocês acreditam que o peso dessa commodities vai ser competitivo, assim como o Bitcoin? Bom, é uma projeção complicada de fazer, né? Hoje os commodities podem ser negociados de forma física e também nas bolsas, né? Você tem balcões aí onde o pessoal trada commodities futuros, e existe sim um espaço, né, para o varejo, entre aspas, para a população em geral, nesse tipo de negociação. Eu acredito que o que pode tornar de fato esse mercado interessante é exatamente esse público, né, esse público mais amplo, conseguir negociar e ter aí alguma chance de lucro no commodity físico também, né? Existem algumas iniciativas de tokenização, de você transformar esses commodities físicos aí, né, em tokens, e você poder negociá-los conforme é feito hoje, né, no mercado das bolsas, nos mercados internacionais, nos balcões. Então, eu acho que com o blockchain e principalmente com as inovações, né, das criptomoedas, que basicamente são criadas em cima, né, da tecnologia do blockchain. Então, você vai ter Ethereum, você vai ter Bitcoin. Existem algumas empresas de mineração que estão criando suas próprias criptomoedas. Então, eu acho que é muito pertinente falar que sim, o blockchain pode trazer a possibilidade de negociações e de investimentos para grande massa da população, que hoje é um mercado muito restrito. Você tem tradings, na verdade,
a smelters e outras grandes empresas que compram esses commodities físicos e negociam, onde existe pouco ou mínimo espaço aí para a população em geral, né, fazer algum tipo de investimento. Então, acho que sim, no futuro próximo a gente vai poder ver aí, com essas novas tecnologias e protocolos que estão sendo desenvolvidos, uma pessoa que está investindo aí na bolsa também comprando commodity físico e negociando. Eu acho que a oportunidade da tecnologia nesse mercado vai ser, assim, é muito importante, pensando no aspecto de fragmentar a oportunidade, né? Então, hoje, quando você fala em mineração e commodity, você sempre trabalha com grandes demandas, né, Fernando? Então, acho que é muito importante, assim, o momento em que você começa a trazer a tecnologia, a inovação da indústria 4.0 que vem acontecendo, e é um movimento que vem sendo cada vez mais forte, trabalhado por instituições, etc. Eu acho que a tecnologia, junto com blockchain, com moedas e com uma série de oportunidades, junto com bolsas e mercado, vai poder dar sim uma facilidade maior para essa fragmentação de compras e de operação dentro de commodity. Né? E dá para falar também da questão do financiamento, né? Hoje você, para fazer operações de trade finance, você depende de instituições financeiras. A gente já tem visto esse movimento acontecer no agro, onde você tem crowdfunding, né? Você tem diversos cooperados ou pessoas mesmo, pessoa física investindo ali, aportando para comprar um lote de soja e tradear. A gente entende que isso com certeza deve acontecer na mineração e, enfim, commodities minerais muito em breve, por essas tecnologias que estão sendo criadas e apresentadas aí. E qual deve ser o papel da Minery diante deste cenário futuro? Isso que eu ia até comentar agora. O nosso intuito é, de fato, contribuir com isso, de tal forma que a gente consiga trazer com tecnologia, com blockchain, que hoje já está dentro do nosso escopo de projeto, essas negociações, facilitando e dando segurança nesse aspecto. Eu acho que é importante frisar que não adianta a negociação por si própria, ela pode ser feita hoje, né, da forma que é feita, como é feita há mais de 100 anos até. Não vou nem falar décadas, que o negócio é bem mais antigo. Então, a palavra-chave é rastreabilidade. Você tem que saber de onde esse material está vindo, você tem que saber por onde ele passou e para onde ele está indo. Nisso, o blockchain é realmente um divisor de águas, porque você consegue acompanhar toda essa cadeia e é muito forte contra fraudes, né? Esses blocos são imutáveis, essas cadeias são imutáveis, então você consegue, de fato, garantir a origem desses produtos, você garante que isso não está vindo de uma área de conflito ou de uma área onde exista trabalho infantil, trabalho escravo. A gente sabe que existe, a própria União Europeia tem feito um esforço bem intensificado para garantir que não se compre commodities minerais, enfim, commodities em geral, de áreas que estão, né, na blacklist. Então, a gente entende que a Minery pode trazer uma camada de segurança, mostrando quais são as condições em que esse minério foi extraído, as condições que esse minério foi transportado e como ele está chegando para o seu cliente final. Então, você tem uma negociação bem mais segura e principalmente limpa. Que é o que a Minery tem feito hoje, na verdade, né? De checar todas essas questões ambientais, a validação da origem do minério. Inclusive, hoje é notícia na Rússia de que 3 pessoas morreram lá numa mineradora por falta realmente de condições de trabalho da operação da mineradora. A Minery entra realmente nesse circuito para fazer essa validação? Perfeito. O Search Mine ele é todo pautado em eficiência operacional, tá? Então, os nossos técnicos vão em loco na mineradora. O exemplo que você usou é claro, a gente vê isso no Brasil acontecendo diariamente, pena que não chega, né, na mídia de fato, porque isso, grande parte às vezes acontece até em regiões remotas, onde não tem tanta atenção. Mas o nosso processo de certificação ele visa garantir que, principalmente, as condições de trabalho, né, são dignas, são seguras. Segundo, se essas condições elas são humanas. É interessante a gente estar falando disso em 2021, mas isso está presente no cotidiano, né, de quem trabalha dentro da mineração. Então, com isso nós visamos garantir que essas empresas que estão entrando no marketplace, que estão recebendo o Search Mine, né, um selo de certificação de Search Mine, elas são empresas que estão preocupadas com o bem-estar das pessoas que estão trabalhando ali e também das comunidades nos entornos, né? A gente tem visto casos recentes aí na mídia, no Brasil principalmente, o Brasil sempre está em pauta nisso,
a contaminação de afluentes, a quebra de barragens. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em verificar se esse minerador está cumprindo, né, com uma checklist ali mínima para garantir que o manejo dos rejeitos não esteja impactando e deixando pegadas ambientais, né, na região. Então, não só ambiental, mas também para as pessoas que estão envolvidas. Também. Você levanta uma questão, Eduardo, que nós vimos recentemente, que foi o caso muito polêmico da Vale. E isso revelou uma situação muito complicada para o Brasil na questão dessas condições e da infraestrutura da mineração do Brasil. Nós sabemos que vocês trabalham com o pequeno e o médio minerador, mas eu queria que você desse para a gente, em poucas palavras, você e o Rafael, como que está o mapa dessa estruturação da mineração do Brasil? A gente pode confiar? É importante frisar que os eventos que estão sendo desencadeados hoje não vêm de alguns meses atrás, isso são às vezes até de décadas, né? Então, assim, a mineração no Brasil ela foi negligenciada por muitos anos e a gente tem visto uma melhora disso. Obviamente ainda estamos muito longe do ideal, temos empresas trabalhando com excelência. É importante falar que até a própria Vale trabalha com excelência. A S11D é considerada uma das mineradoras referência no mundo. Então, assim, a gente hoje, com certeza, pagamos por erros do passado. E é importante não só reparar esses erros, como garantir que eles não vão ser propagados para o futuro. Então, eu volto a bater na tecla que a certificação é importante, principalmente porque, às vezes, um pequeno minerador se torna um médio e pode ser que daqui a alguns anos ele seja até um grande. Então, se desde o início, né, essas operações, essas atividades são monitoradas, elas seguem boas práticas, elas seguem, né, o que as normas internacionais e os grandes players desse mercado estão definindo. Vale mencionar que isso ainda é algo em construção, né? Todo ano você tem aí uma renovação do que é considerado boas práticas da mineração. Você tem todo ano, às vezes, uma técnica nova que foi apresentada que diminui o uso de materiais tóxicos. Você vai usar, por exemplo, biolixiviação e vai tirar um pouco do ácido. Então, é um trabalho constante, é um trabalho que está em desenvolvimento e evolução. O Brasil tem entrado nesse radar, né, de desenvolvimento, e eu acho que esses casos recentes que até mesmo você mencionou mostram que não dá para empurrar com a barriga. É uma coisa que a gente realmente tem que começar a remediar hoje e principalmente cobrar para que não se repita no futuro. E a Miner consegue fazer isso, melhorar essa qualidade dos processos? Com a certificação, sim. Isso que eu ia até comentar, que os processos eram muito, muito antigos, né? Então, nisso que o Edu está falando, com essa evolução, acaba que com o tempo, tecnologia, e não só tecnologia quando envolve, mas que envolve indústria como um todo, as mineradoras estão, sim, buscando a cada dia se melhorar, crescer, evoluir, a ponto de que não aconteça mais, né? Então, é importante frisar, sim, que existe, sim, riscos dentro da mineração do Brasil, mas são mais hoje governamentais do que estruturais, eu acredito. E, acima de qualquer coisa, a gente consegue levar, assim, esse suporte de já nascer certo, de já nascer dentro dos padrões, porque a gente entende, Fernando, que uma vez que ele consiga ter essa estrutura e já partir do D0 ou do momento em que ele está com a gente fazendo a certificação dentro dos padrões e das normas que a gente segue, que são internacionais, quando ele for uma grande, sem dúvida nenhuma, vai mitigar muito mais o risco de operação e mitigar muito mais o risco dessa execução. E pegando o gancho para responder um pouco mais da sua pergunta, Fernando, a Miner não só cobra, tá? Eu acho que pode dar uma impressão que a Miner está indo ali para fiscalizar, para emitir um certificado. Não, nós visitamos a mineradora, né, fazemos todo o processo de certificação, de checagem, mas nós também auxiliamos esse minerador a chegar à solução para aquele problema. Hoje é importante frisar que grande parte dos mineradores não erram por opção, às vezes é por falta de informação, né? A gente sabe que hoje você tem a Embrapa aí que faz cursos, que tem fazendas modelo e está muito próximo ali do agricultor. Você não vai ter isso na mineração, apesar do IBRAM fazer um trabalho muito bem feito. A mineração ela acaba muito capilarizada em regiões de difícil acesso. Então, o minerador nem sempre tem acesso à informação. E com o processo de certificação,
nós ajudamos que ele adeque a operação dele para o que é ideal, né? E, consequentemente, você vai ter operações mais saudáveis rodando, e isso é um movimento exponencial. Sempre seremos amigos e sempre daremos todo o suporte em termos de experiência para os mineradores. Esse é o nosso ponto principal. O problema eles já têm muito, entende? Então, o que a gente precisa? Mostrar que existe sim formas de se fazer uma mineração sustentável, uma mineração que o mercado internacional aceite, que o mercado nacional aceite de forma limpa, de forma séria, e para isso a gente se dispõe de fazer e usar toda a nossa estrutura e tudo que a gente tem de conhecimento também para levar essa informação. A gente acredita que muita coisa que acontece hoje no mercado são problemas de desinformação, então a gente pretende estar sim desde do momento em que o minerador entra e faz o D0 com a gente, está o tempo todo do lado dele auxiliando com soluções para todos os problemas. Além da certificação, a gente sabe que vocês trabalham também muito fortemente do trading, ou seja, da comercialização desse produto. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que é fazer essa quebra de paradigma, uma vez que o mercado da mineração é um mercado muito antigo no Brasil e vocês vêm com uma ferramenta inovadora que com certeza deve causar algum incômodo dentro do mercado. Eu queria que vocês me desmentissem se isso é verdade ou não, até porque a gente vê a CSN aí abrindo capital, fazendo uma captação de 5 bilhões e 200 reais só numa semana, e então é um mercado importante que gira muito dinheiro em cima disso. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel da Miner nesse contexto de volume de negócio. Eu vou fazer uma introdução só um pouquinho do nosso manifesto, que é importante falar, Fernando. E aí depois o Edu vai falar um pouquinho mais a respeito dessa questão do trading, do mercado, o que era antes e o que é hoje. Mas você falou uma coisa muito, muito importante aí sobre a abertura de capital do CSN e falando sobre o mercado, a importância do mercado, a importância da mineração. Que a gente costuma dizer aqui que, de fato, nós somos o mercado base para tudo. Então, a gente costuma dizer que a mineração é tudo. Então, nós vestimos mineração, nós conversamos hoje, fazemos essa comunicação aqui 100% por causa da mineração. Então, é sempre importante frisar a necessidade da sociedade de ter a mineração como um todo e como mercado de base, tá? O Edu vai falar um pouquinho agora sobre a questão do trading, mas esse é um ponto importante sobre o nosso manifesto, de sim levar para a sociedade a informação de que a mineração, por mais que ela seja má vista nesse ponto, na questão de degradação e etc., e questões socioambientais, a mineração é necessária como um todo, a todo momento para a sociedade. Legal, o que vale mencionar o Brasil, apesar de ser um grande minerador, ele ainda tem um potencial muito grande pela frente a ser destrancado, né, por assim dizer. Você tem países como Austrália, África do Sul, Canadá, até mesmo Chile, aqui perto, que usam, né, a mineração de modo mais eficiente e conseguem ter mais expressividade ali no PIB dos números que são oriundos da mineração. Então, a Miner entra sim nesse vespeiro, né, que a gente pode chamar de vespeiro, porque hoje você tem as grandes empresas com sistemas eficientes de negociação, a rota de negociação muito bem definida, mas todo o resto, né, toda a base ali, que você tem garimpeiros legalizados, você tem pequenos mineradores, até médios mineradores, ainda dependem muito do uso de intermediários. E, como você mesmo disse, são valores expressivos, né? Proporcionalmente, então, você tem comissões robustas e muita gente incomodada aí com o processo da desintermediação. Mas realmente não dá para fazer disrupção sem incomodar, né, um pouco. Então, a Miner se propõe a criar um ambiente onde tanto o minerador quanto o comprador, né, seja esse um brasileiro aqui dentro do país ou uma empresa estrangeira com filial aqui, ou até mesmo empresas importadoras, né, empresas que estejam offshore, elas consigam comprar com tranquilidade, né, sem depender desses intermediários e falando diretamente com o comprador, com o vendedor, me desculpa. E quando eu digo vendedor e falando diretamente, a gente utiliza de inteligência computacional, né, Big Data também para entender, prever alguns movimentos, para a gente diminuir essa comunicação
e trazer eficiência para que negociações que levem meses sejam feitas em dias, né? A gente está falando de altos valores, são negócios complexos, mas que com o que tem hoje de tecnologia no mercado, é perfeitamente possível ser feita uma transação, né? Você levar um navio de ferro, um navio de algum minério relevante para uma negociação feita via marketplace. Então, eu gosto de frisar que, sim, até alguns anos atrás era complicado, você está falando de transações de milhões que são feitas online, né? Existia até uma certa desconfiança, mas hoje você vê que o mercado agro, né? Existem plataformas muito bem desenvolvidas para o agro que fazem essa negociação, e a gente entende que é perfeitamente possível fazer isso também dentro da mineração, e estamos lutando por isso, né? Então a Miner ela foi construída para proporcionar que tanto o comprador quanto o vendedor tenham uma experiência segura, né? Que eles sintam segurança e sem perder eficiência, sem levar dias fazendo análise de quem que é o comprador, de capacidade de compra né? Enfim, capacidade financeira. Então, criamos esse sistema para agilizar, né? Usando o termo correto. Você vai agilizar e principalmente também trazer transparência para toda essa negociação que era meio nebulosa até então. E é o fluxo natural do que vem acontecendo, não só na mineração com a Miner, trazendo esse processo de desintermediação e do marketplace, Fernando, mas se você prestar atenção, é o fluxo normal que vem acontecendo para basicamente todos os mercados, né? Então, assim, todos os mercados e a sociedade hoje está muito bem assim, encaminhada a respeito sobre tecnologia, sobre as necessidades e, acima de qualquer coisa, sobre as facilidades que ela pode trazer e principalmente a questão de mercado, marketplace, etc. Isso, assim, está sendo para mim, particularmente, posso dizer que está sendo uma surpresa bem legal, assim, com relação à aceitação dos nossos clientes. Eu entendi, assim, que a gente teria mais algumas dificuldades nesse mercado, mas como é um fluxo tão natural, um fluxo tão normal e que vem acontecendo, é uma tendência de mercado, né? A gente vem sentindo, assim, uma facilidade e uma aceitação muito, muito legal por parte do mercado como um todo. Eu queria falar um pouquinho sobre o mercado. A gente sempre teve aí o ouro liderando aí, como se fosse a menina dos olhos da mineração. Mas a gente vê uma queda da produção, uma queda da exploração do ouro. A gente teve em 2019 1% de queda, ou seja, foram 3.500 toneladas exploradas. China e Rússia liderando essa exploração, o Brasil só em 10º lugar. A pergunta que eu faço de mais de $1 bilhão para vocês: qual deve ser o minério que vai substituir o ouro no futuro? É interessante falar que não vejo nenhum minério substituindo o ouro, né? O que acontece está ficando cada vez mais difícil financiar a operação de ouro. A mineração, por definição, é uma operação de risco, é um investimento de risco, alto risco, alto retorno. Então, se você consegue fazer investimento em outros elementos, né, outros minérios que são mais interessantes do ponto de vista demanda, com menos risco, obviamente o capital está indo para ali, né? Mas eu acho que você falar que a importância do ouro vai diminuir nos próximos anos, eu diria que até o inverso. Só que, novamente, o ouro é muito arriscado, né? É um investimento bem complicado de ser feito. Você tem aí previsões para ter um novo superciclo da mineração, você está mudando a matriz energética do mundo, você vai precisar dos heavy metals, que eles chamam, né? Que são os metais verdes para a produção de baterias, para carros elétricos. Nisso aí você vai entrar com o cobalto, o níquel, o lítio. O lítio, que é o petróleo branco, né? Você tem aí até previsões de escassez de lítio nos próximos anos, que é essencial para a produção dessas baterias. Então, por que não investir nesses materiais que, com certeza, vão estar com alta demanda pelos próximos anos? E são materiais que são menos arriscados, para explorar. Então, eu diria... não é tão alto de investimento. Hoje está muito inflado. Os investimentos no ouro foram expressivos, né, durante as últimas décadas, mas você tem percebido um pouco de fuga de capital para esses outros minérios. E, enfim, eu acredito que a tendência é só aumentar, até mesmo pela facilidade que está se criando para tradear e para negociar esses materiais. Você tem o exemplo, por exemplo, do vanádio, né, que está ali na Bahia, que foi muito bem estruturado e desenvolvido pela Largo. E, de repente, um local que não produzia nada, você tem a maior mina de vanádio do mundo rodando no Brasil. Então,
é um exemplo de um capital que até então não estava entrando na Bahia, e de repente a Bahia se tornou um grande polo de mineração e vem crescendo, né? Você tem o Pará aí, que passou Minas Gerais, então assim, ficou muito dinâmico, o mercado de mineração está ficando muito dinâmico exatamente pela, né, essa pluralidade de investimentos. Pelo pool de minas e de investimento, né? Tá aí anotado então a dica de $1 bilhão aqui. Vou deixar guardado, vou começar a trabalhar em cima disso. Heavy metals. Para a gente encerrar, qual é a bola da vez do Brasil? Qual é o metal carro-chefe do Brasil que ainda não foi explorado ou pode ser explorado ainda mais, que pode ganhar mercado e pode tornar o Brasil competitivo com outros países? Legal. Bom, não tem como não falar no nióbio, né? O nióbio é definitivamente o metal brasileiro. A CBMM é a maior empresa do mundo disparado na exploração e eficiência de nióbio. Porém, é um mercado difícil de escalar, né? O nióbio ele é uma aplicação ele depende de aplicações muito específicas. O fato da CBMM ser tão grande afugenta um pouco o mercado para desenvolver, né, investir em P&D especificamente desse metal. Então, eu acho que a evolução do nióbio ela é certamente controlada. Então, eu diria que apesar de ser um material super estratégico para o Brasil, não é o metal que vai de fato alavancar, né? Eu diria que, como falado do super ciclo, né, onde você vai ter aí um consumo descomunal de novos materiais para matrizes energéticas, eu diria que definitivamente a exploração de cobre no Brasil vai ser um negócio bem interessante aí para os próximos anos. Poderia falar do lítio, mas a gente sabe que o lítio do pegmatito, que é o que tem no Brasil, não é um lítio tão viável quanto o de sal, né, que você vai ter aí na Cordilheira dos Andes. Então eu diria que o Brasil não vai despontar tanto assim na exploração do lítio, que definitivamente, como explicado agora há pouco, é um material que vai estar em alta demanda, né? Mas para que isso aconteça, precisa de mercado internacional investindo no Brasil, porque o Brasil não tem capacidade dessa exploração, é isso? Não é nem só a questão da capacidade, né? A nossa bolsa, como a gente pode ver agora na CSN, tinha muitos anos que uma mineradora não fazia sucesso na bolsa, e isso é reflexo do nosso mercado. Você não tem mecanismos de captação para junior companies, que são essas empresas que estão ali desenvolvendo uma pesquisa para se tornar uma mineradora, né? Não é o caso, por exemplo, do Canadá, que tem a TSX, que é a maior bolsa de mineração do mundo, que dá oportunidade para quem está ali pesquisando. Então, eu acho que os mecanismos de financiamento de pesquisa do Brasil são o grande entrave para que você tenha novos projetos e, de fato, novas operações aí colaborando para a aceleração do nosso mercado. Muito bem, quero aqui agradecer ao Rafael Jacó e ao Eduardo Gão. Muito obrigado por receber e dar essa aula de mineração aqui no América 24 Horas. Nós que agradecemos a oportunidade de novo, Fernando, e estamos sempre de portas abertas para qualquer momento e contamos sempre com você também para ajudar a gente nessa missão aí de mudar o mercado e levar mais informação para as pessoas, principalmente voltado na área de mineração. Isso aí, muito obrigado, um abraço. Obrigado, Fernando. Um abraço.